É muito sintomático, me parece, que até hoje, quando a gente quer exaltar a virtude de alguém, a gente use o termo herói. Essa pessoa é uma grande conquistadora. Essa pessoa é uma heroína, é um herói, né? E uma figura heróica. E muitas vezes a gente esquece, né, qual é o contexto da aparição dessa figura, desse personagem, dentro da história das narrativas sagradas e dentro da história das mitologias. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre pré-história e sobre a grande deusa na pré-história e como a cultura do matriarcado pré-histórico traz um outro modo de vida, em oposição à cultura que vai se desenvolver naquilo que a gente entende como a história das nações civilizadas, a história da cultura ocidental e, mais especificamente, talvez a história do patriarcado. Quando a gente olha para a antiguidade, para a Idade do Bronze, para a Idade do Ferro, para a Antiguidade Grega, por exemplo, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, a gente pode observar o desenvolvimento de uma outra cultura, de um outro modo de vida, que eu vou chamar aqui de cultura heróica. Surge em oposição à imagem, à figura da grande deusa da fertilidade, o herói guerreiro. E o herói guerreiro, ele vai trazer toda uma outra concepção de modo de vida, de organização social e política e também de valores, né? Ele é uma figura que ocupa, digamos assim, um espaço psíquico, uma narrativa espiritual e psicológica bastante diferenciada daquela que a grande deusa da nutrição, dos ciclos e da fertilidade ocupava. O herói guerreiro surge como um antagonista. Em muitas narrativas diferentes, ele é o filho da deusa que cresce para se tornar o seu consorte, o seu esposo, o seu amante, eventualmente se torna um inimigo ou uma figura paterna, que começa a governar então sozinho. É um pouco essa a história que a gente está aqui observando, né? Como a grande deusa, a grande mãe, se torna no grande Deus criador, no grande Pai. E essa mediação entre uma imagem e outra, entre a deusa e o Deus, ela vai ser dada aí pela figura do herói. O herói, ele é exaltado até hoje na nossa cultura, como um símbolo de força, de coragem, de virtude, de justiça, muitas vezes, mas ele é fundamentalmente um ser de guerra. Ele é uma figura que vai ser criada desde a sua infância, desde a sua juventude, para ocupar um espaço de liderança militar. E nós temos vários exemplos de heróis. Na cultura grega, eu gostaria de ressaltar especificamente a imagem do Aquiles. Aquiles é o herói que foi até retratado em filme de Hollywood pelo Brad Pitt, então a gente é mais fácil de lembrar. O Aquiles, ele é um herói que ele é um semideus, ele é filho de uma deusa com um homem mortal, e ele é criado desde criança para exercer, dentre muitas atividades, mas principalmente para exercer a função guerreira. Ele vai até a Guerra de Troia, ele escolhe não ter uma vida longa, a profecia, o oráculo diz para Aquiles que ele não vai viver muito se ele for para a guerra, mas que ele vai perpetuar o seu nome na história. E o começo da Ilíada, que é um poema épico sobre a Guerra de Troia, que foi escrito por Homero no século IX ou 8 antes da Era Comum, o começo da Ilíada é justamente a retratação dos afetos desse herói guerreiro. O começo do texto nos diz: canta, ó musa, a cólera de Aquiles. Então estamos falando aqui de um poema de guerra, um poema de cólera, que é uma das narrativas sagradas mais importantes, basilares, fundamentais para a identidade grega e para toda a história do Ocidente. É um poema épico de mais ou menos 16 mil versos, que é maravilhoso em vários sentidos, porém também absolutamente terrível.
né? A Ilíada, ela é recheada de cenas de lanças e espadas perpassando os corpos dos homens e dos heróis, e os deuses também entram na guerra, e os deuses, né, atiram pedras uns nos outros, também se machucam. É um poema bastante violento. Em oposição ao que eu falei na aula passada sobre Çatalhöyük ser uma cidade sem muralhas, a Ilíada tem como a sua cidade principal, que vai ser objeto, né, dessa guerra, a cidade de Troia. E a cidade de Troia é famosa na antiguidade por ter muralhas intransponíveis. Então, o símbolo da muralha que defende uma cidade é o símbolo de uma cultura que espera o tempo todo estar sob ataque militar, né? Estar em guerra. E aí, a pessoa, o personagem, a figura social que ganha mais prestígio, mais vitalidade, mais fama dentro desse contexto e dentro dessa formação psíquica é a figura do herói guerreiro. Ele vai ser valorizado, ele vai ser colocado como o ápice da virtude humana. Então é importante a gente ver que dentro desse contexto, o ápice da virtude humana deixa de ser exatamente uma ideia de comunitarismo, deixa de ser uma ideia de nutrição, de fertilidade, de entendimento dos ciclos e dos organismos, para ser uma ideia de conquista, né, de exercício guerreiro, de violência e também de expansionismo territorial. Estamos falando de cidades e de culturas diferentes que entram em guerra umas com as outras, justamente para conquistarem os seus recursos, justamente para conquistarem os recursos umas das outras, e também para escravizarem umas às outras. O expansionismo territorial, a guerra e o processo de escravização dos povos, né, se consolida dentro desse momento da história da humanidade. É muito sintomático, me parece, que até hoje, quando a gente quer exaltar a virtude de alguém, a gente use o termo herói. Essa pessoa é uma grande conquistadora. Essa pessoa é uma heroína, é um herói, né? E uma figura heróica. E muitas vezes a gente esquece, né, qual é o contexto da aparição dessa figura, desse personagem, dentro da história das narrativas sagradas e dentro da história das mitologias. Normalmente, a Terra ela é representada como uma figura feminina. Eu sempre digo que a Terra tem corpo de mulher. Nas narrativas sagradas isso se repete muitas vezes. A Terra tem corpo de mulher. Quando surge a figura do herói guerreiro, ele vai se transformando aos poucos em um deus cada vez mais afastado da dimensão terrestre, cada vez mais apartado, né, da vida imanente, da vida humana no contexto natural. Esses heróis da guerra, eles trazem junto, né, dessa bagagem mitológica e sagrada deuses que também são deuses da guerra. Em uma cultura, em um modo de vida que precisa e perpetua e consolida cada vez mais uma ideia de que somos seres separados, apartados e que muitas vezes somos inimigos uns dos outros. Por isso que escravização, expansionismo territorial e guerra são elementos que nascem conjuntamente dentro dessas narrativas sagradas. Retomando a figura do Aquiles, eu acho que é importante falar que, além do Aquiles representar muito bem essa imagem do herói guerreiro na Grécia Antiga, tem um contexto, né, da escolha do seu destino que é importante a gente conversar aqui, mesmo que seja rapidamente. Existia uma profecia sobre Aquiles que falava que Aquiles poderia ter uma vida longa, ter filhos e netos, mas ele seria esquecido algumas gerações depois. Em oposição a isso, ele poderia ter uma vida curta, ir para a guerra de Troia, morrer em Troia e ser lembrado por todas as gerações. E Aquiles escolhe, né? Ele escolhe o seu destino. Ele escolhe não ter filhos, não ter netos, não viver, né, essa vida nesse registro mais natural, mais familiar, e sim ser lembrado para sempre. Tem algo na escolha do Aquiles que também nos mostra os valores
né, que são importantes nesse momento. O renome, a fama, a glória, tudo isso se torna maior do que a vida longa e próspera e feliz, com, né, a felicidade familiar, saúde, esse tipo de coisa. Então tem uma substituição bastante evidente aqui, e essa substituição ela vai ganhar, na antiguidade clássica, por exemplo, outros contornos. Quando a gente fala de antiguidade clássica, eu vou trazer alguns exemplos bastante pragmáticos, bastante fáceis da gente entender do que se trata. Eu vou pegar o exemplo da cidade de Atenas. A cidade de Atenas é o centro do mundo clássico na Grécia, especificamente. E é lá, nesse momento, a gente está falando aqui de século VI, século V, século IV antes da Era Comum, é lá que se desenvolve, por exemplo, as ideias de democracia, a ideia de filosofia, teatro grego, né? Toda essa cultura que o nosso mundo valoriza muitíssimo, porque sim, tem as suas muitas virtudes e os seus muitos valores, mas toda essa cultura, ela nasce nesse contexto. Porém, é importante a gente perceber que é numa mistura desse contexto que é ambíguo e ambivalente e que ao mesmo tempo que traz a filosofia e o teatro e a democracia, é também a mesma cultura que é guerreira, que é escravocrata, que é expansionista. É a mesma cultura que gera tudo isso, né? E eu tô falando isso não pra gente escolher um lado da história, mas pra gente simplesmente perceber que é ambíguo, que é múltiplo, que é uma discussão muito sofisticada. Quando a gente fala de democracia grega, a gente está falando de um tipo muito específico de democracia, talvez de algo que hoje em dia a gente nem chamaria de democracia. A democracia na Grécia, a democracia na Atenas clássica, era uma democracia para homens apenas, nativos, ou seja, estrangeiros não tinham direitos, ou tinham poucos direitos, mulheres não tinham direitos ou tinham poucos direitos, e pessoas livres. Era uma cultura que fazia escravos. Então, mulheres, muitas vezes crianças, escravizados, pessoas escravizadas e estrangeiros não tinham espaço, não tinham voz dentro desse ambiente que a gente, né, se refere como democracia grega. Isso é importante. A filosofia, né, a mesma coisa. Quem tinha direito à educação na Grécia Antiga? Uma aristocracia bastante restrita, composta quase que exclusivamente de homens. Existem algumas lendas, algumas fofocas, digamos assim, da antiguidade, que dizem que Platão recebia escondido na sua academia mulheres vestidas de homens que iam estudar com ele e que ele as recebia. Mas, ainda que essa história seja verdade, a gente não sabe, ainda que seja verdade, era algo secreto, era algo que não era permitido, era algo que não era socialmente aceito. Então as mulheres não tinham direito à educação, tinham uma educação muito restrita. A condição das mulheres na Atenas clássica era quase análoga, era muito próxima da condição do escravizado. As mulheres não podiam sair de casa se não acompanhadas, as mulheres não tinham direitos políticos, poucos direitos políticos. As mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres não tinham direito à educação. As mulheres, no contexto da Antiguidade Clássica, eram entendidas como propriedade privada, passando, né, da posse da família paterna para a família do marido. Então, quando a gente tenta buscar reconstruir a voz das mulheres gregas, nós estamos diante de um exercício bastante complicado, porque historicamente as mulheres gregas quase não tinham voz, salvo poucos exemplos. Falando também especificamente das mulheres atenienses, do centro da Grécia. A gente tem alguns exemplos que destoam um pouco, como a própria Safo, que era uma poeta nativa da ilha de Lesbos, e ela, né, temos notícias de que ela era muito importante. Platão diz que Safo é a 10ª musa, então ele quase coloca ela num lugar de divindade, porém Safo, toda a obra de Safo, de tudo que ela escreveu, Safo tinha uma escola
para mulheres, de tudo que ela fez, nada sobreviveu ao tempo. Um fragmento sobreviveu inteiro ao tempo. O resto veio tudo de forma lesionada. O resto veio tudo de forma que a gente perdeu muita coisa. Enquanto que Homero escreveu, e Hesíodo também, eles escreveram textos enormes que nós temos inteiros. Então existe algo aí dessa edição histórica, dessa marginalização da voz das mulheres gregas na história que a gente está tentando recuperar aqui. E aí eu quero, de passagem, rapidamente, mencionar alguns exemplos. Eu acho que o exemplo que é um exemplo muito paradigmático é o exemplo de Helena de Troia. Helena de Troia é uma das figuras mais famosas da mitologia grega, sendo uma humana ou uma semi-humana, e ela é entendida, ela é lembrada como a mulher mais bela do mundo. É quase como se fosse a própria Afrodite encarnada. Tem uma relação muito próxima com a deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Por mais que Helena tenha sido entendida posteriormente nesse lugar bastante congelado, bastante limitado de gênero como uma mulher bela e por isso importante, Helena destoava muito do lugar da mulher grega comum, totalmente domesticada, confinada no ambiente privado, privada da vida pública. Uma observação interessante: era muito comum que as mulheres gregas, por não poderem viver nos espaços públicos, não tivessem a pele bronzeada, fossem muito brancas, porque estavam sempre dentro de casa. Não faziam exercício, não iam para as assembleias, não iam para a ágora, não iam para as praças públicas debater política ou filosofia, e por isso eram muito, muito brancas. Então a virtude da brancura da pele feminina também tem um pouco fundamento nessa ideia de confinamento no espaço privado, no ambiente doméstico. Acho que isso é importante da gente pensar. Mas voltando então para a figura de Helena, apesar do mundo ocidental ter entendido Helena como uma mulher bela e importante pela sua beleza, ela era fundamentalmente uma mulher muito diferente. Ela é uma figura da mitologia, mas supondo a existência de uma Helena histórica ou entendendo essa figura mitológica como um símbolo, ela era muito diferente. Helena era rainha da cidade de Esparta e ela era rainha por direito próprio. Ela tinha irmãos e ainda assim ela era rainha. Existe todo um estudo que nos mostra que possivelmente na cidade de Esparta existia uma matrilinearidade que sobreviveu ao tempo. Então Helena era rainha, ela se casa com um príncipe bastante importante da cidade de Micenas, mas Menelau, ao se casar com Helena, se torna rei de Esparta, por casamento, pela sua associação com essa mulher. Normalmente, dentro da estrutura patriarcal grega, a mulher se casa com o homem e vai morar com a família do homem. Então, nesse caso, a gente pode observar a sobrevivência bastante significativa de mecanismos sociais que são herdados, possivelmente, de uma cultura matriarcal. Então Helena é rainha por direito próprio, ela faz reis, ela é a figura que concede autoridade política. Em determinado momento da sua trajetória, Helena escolhe deixar o seu marido, o seu consorte, escolhe deixar inclusive Esparta para se casar com outro homem e se torna princesa de Troia. Então Helena, na sua história, ela tem 2 reinos, tem 2 fidelidades, ela tem 2 maridos, 2 pátrias, 2 culturas, e no final da história, depois de mobilizar o mundo antigo por 10 anos em guerra, ela volta para Esparta e volta a ser rainha de Esparta. Ela é ao mesmo tempo rainha de Esparta, princesa de Troia. É uma figura que acumula muito poder político. Não à toa, posteriormente, Helena vai ser associada a uma sedução feminina maligna, a uma vulgaridade da mulher, e ela vai ser, inclusive, associada à própria Lilith, que é um demônio feminino que aparece nas narrativas místicas medievais judaicas e cristãs. Outra figura que eu acho que representa bem a voz das mulheres gregas, essa voz calada, mas que de alguma forma sobrevive
através da narrativa mitológica, é Medeia. Medeia, ela é famosíssima até hoje na nossa cultura por ter assassinado os próprios filhos, o que é uma fama, convenhamos, bastante terrível. Só que Medeia, ela aparece na mitologia como assassina dos próprios filhos apenas no texto de Eurípides, que era um tragediólogo, que escreve um texto no século V antes da Era Comum, que, convenhamos, na nossa linha do tempo, foi ontem. A história de Medeia é muito mais antiga do que Eurípides. E nas lendas que precedem o texto do teatrólogo, Medeia é uma grande sacerdotisa. Ela é sacerdotisa de uma deusa possivelmente pré-grega, poderosíssima, chamada Hécate. Ela é a senhora de todos os caminhos, senhora da magia, uma deusa que habita todos os mundos e que tem trânsito livre por todas as esferas da existência. Então, Medeia é sacerdotisa dessa divindade poderosíssima. Medeia, ela é uma grande agente de cura. Ela conhece as plantas e a magia natural. Medeia era chamada de aquela que dá o bom conselho. Ela era sábia. Ela era uma figura feminina de magia, poder e sabedoria. E conforme a sua história vai viajando no tempo, ela se transforma em uma mulher histérica, louca, enciumada, assassina, infanticida e, mais do que isso, né? É uma mãe que mata os próprios filhos. Então a gente deve se perguntar como que a sacerdotisa de Hécate, a sábia Medeia, a do bom conselho, se torna a mulher infanticida. Tem algo de divino na figura da Medeia. A Medeia, ela é neta, na mitologia, do deus Sol, do deus Hélio. Mas tem algo que acontece com a sua linhagem materna que se perde. Ninguém sabe o nome da sua mãe. É Nera, é Asteroídia, enfim, são várias possibilidades diferentes, mas são sempre denominações honrosas à lua, a uma figura lunar, possivelmente a uma deusa lunar. A família de Medeia é toda muito interessante. A sua tia também é uma deusa feiticeira, uma deusa bruxa chamada Circe, que vive na ilha de Eana, sozinha, e que aparece na história de Odisseu, na Odisseia. Aparece relacionada aos heróis da Odisseia. Circe é famosa na Odisseia por transformar os homens em porcos, por transformar os homens de Odisseu em animais. Ela é a clássica imagem de uma grande senhora das feras. Ela transforma a natureza e ela transforma os homens em feras. Porém, como uma deusa bruxa, uma deusa feiticeira, assim como a sua sobrinha Medeia, por que Circe vai ser representada como uma figura tão terrível e tão demoníaca em vários sentidos? A magia natural dessas divindades é a magia da revelação. Elas revelam a verdadeira natureza por trás das coisas. E Circe, ao transformar os homens de Odisseu em porcos, para quem lê a Odisseia isso fica muito claro, ela revela que o que estava no espírito deles, na sua verdadeira natureza, era uma natureza bestial e bastante violenta. Ela é, no fim das contas, recuperando a sua história, assim como Medeia, uma grande senhora da magia, uma grande sábia, uma grande conselheira, uma grande sacerdotisa.